O disfarce começa quando o sol da manhã iluminava suavemente a fachada imponente da mansão Monteiro, refletindo nos vidros espelhados como se quisesse anunciar que aquele dia seria diferente de todos os outros. Carlos Monteiro, herdeiro bilionário de 37 anos, estava em sua sala de escritório, cercado por livros de finanças e contratos que ele mal olhava. Sua mente, inquieta e sempre exigente, hoje se via perturbada por um pensamento que jamais esperava. Leila. Leila, com seus 23 anos, era jovem, determinada e incrivelmente inteligente. Começara como babá temporária para os filhos de Carlos, mas, desde o primeiro dia, algo nela mexera com ele de forma inesperada. Não era apenas a beleza delicada ou o jeito doce e atento com as crianças. Havia nela uma força silenciosa, uma presença que preenchia qualquer espaço vazio. Carlos, acostumado a controlar tudo à sua volta, sentiu pela primeira vez que existia alguém que o entendia sem precisar de palavras. A rotina da manhã corria normalmente. Leila organizava o café da manhã das crianças, suas mãos ágeis preparando tudo com perfeição, enquanto Larissa, a assistente pessoal de Carlos, observava de canto com uma expressão que misturava curiosidade e inveja. Larissa, aos 29 anos, não podia negar que sentia algo pelo chefe, mas a presença de Leila tornava impossível competir. E pior, percebia que Carlos não só admirava Leila, como se via cada vez mais cativado por ela. Naquela manhã, uma reunião inesperada trouxe uma reviravolta. Carlos recebera uma ligação do conselho da empresa familiar informando que, devido a uma série de eventos delicados e alguns escândalos recentes, seria prudente que ele aparecesse publicamente com uma companhia em eventos sociais que se aproximavam. A notícia caiu sobre Carlos como uma chuva fria de inverno. Ele precisava de alguém para fingir ser sua esposa temporariamente, um disfarce social que manteria a imagem da família intacta. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à cozinha, Carlos sentiu o coração acelerar ao ver Leila rindo com as crianças. Um sorriso escapou de seus lábios, algo raro e quase proibido para ele. A ideia de pedir que Leila participasse de algo tão íntimo quanto fingir ser sua esposa parecia absurda, mas também irresistível. Ele precisaria de coragem e, mais do que isso, de sutileza. Não poderia revelar suas intenções de forma direta, ou tudo poderia desmoronar antes mesmo de começar. Leila, por sua vez, estava alheia à tempestade que se aproximava, pensava em pequenas preocupações do dia, o dever de casa das crianças, o almoço que precisava preparar e, talvez, inconscientemente, em Carlos. Algo nele despertava nela emoções que jamais imaginara sentir por um patrão. Ele não era apenas um homem bonito e rico, havia uma complexidade, um magnetismo que tornava impossível ignorá-lo. E sem perceber, seu olhar se cruzava com o dele mais vezes do que devia. Cada encontro silencioso, carregado de tensão, expectativa e curiosidade. Larissa observava tudo com atenção. Sentia o gelo da inveja percorrer suas veias ao ver a proximidade crescente entre Carlos e Leila. Ela não queria apenas ser notada por Carlos, desejava que todos percebessem que, em mérito e inteligência, poderia ser a verdadeira parceira dele, não aquela babá jovem e inexperiente.
O plano de Larissa começava a se formar em sua mente, manipular situações, criar mal-entendidos, fazer com que Leila parecesse inadequada para qualquer aproximação com Carlos. Mas até aquele momento, ela ainda não tinha percebido a força do que surgia entre eles, uma conexão que ia muito além de conveniências sociais. Quando Carlos finalmente chamou Leila para uma conversa particular no escritório, o ar parecia carregar eletricidade. Ele a recebeu com um sorriso contido, tentando aparentar naturalidade, enquanto cada músculo de seu corpo denunciava a tensão. Leila? Eu precisava pedir algo delicado e você deve prometer que não vai se assustar. Começou ele, sua voz firme, mas com um tom suave que a fez prender a respiração. O que seria, Sr. Carlos? Eu preciso que você finja ser minha esposa por um tempo curto, apenas publicamente. Alguns eventos estão chegando e a imagem da família, bem, precisa ser preservada. O silêncio que se seguiu foi denso. Leila piscou, processando a proposta absurda, mas ao mesmo tempo sentiu algo estranho no coração. Não era apenas um pedido de disfarce, havia algo por trás disso, uma vulnerabilidade que Carlos raramente mostrava. Por um momento, percebeu que aquilo poderia ser o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Ela aceitou. Não de imediato, mas depois de ponderar, sentir o peso da situação e, secretamente, a própria atração que sentia por ele. Aceitou com a condição que mantivessem limites claros, mas dentro dela uma chama se acendia, sabendo que a proximidade inevitável poderia revelar sentimentos que nenhum deles imaginava. O jogo das aparências. O dia seguinte começou com uma tensão palpável na mansão Monteiro. O sol brilhava forte, mas, dentro da casa, cada olhar, cada gesto, carregava um significado mais profundo do que qualquer palavra poderia expressar. Carlos Monteiro, herdeiro bilionário de 37 anos, parecia mais inquieto do que de costume. O pedido que fizera a Leila na tarde anterior ecoava em sua mente, junto à sensação confusa que só ela conseguia despertar nele. Leila, a jovem babá de 23 anos, havia passado a noite refletindo sobre a proposta de fingir ser a esposa de Carlos. Seu coração batia acelerado ao lembrar do sorriso contido dele, da vulnerabilidade rara que surgira em seus olhos naquele momento. Ela sabia que aceitara algo arriscado, mas também sentia que aquela decisão poderia mudar sua vida para sempre. E, secretamente, não podia negar a curiosidade de como seria compartilhar mais do que o espaço físico com ele. O café da manhã foi um jogo silencioso de aproximação. Carlos e Leila sentaram-se à mesa, com as crianças correndo ao redor, rindo e brincando. Cada gesto deles era observado por Larissa, a assistente de 29 anos, que mal conseguia disfarçar a tensão. Sua inveja crescia a cada sorriso trocado, cada olhar compartilhado. Larissa não queria apenas competir, queria vencer, manipular, destruir a proximidade que se formava entre o chefe e a babá. Enquanto Leila servia o suco para as crianças, Carlos aproveitou para sussurrar algo que apenas ela pudesse ouvir. Hoje à noite, no jantar, teremos convidados importantes e você precisará estar comigo, como minha esposa. O tom de voz dele era suave, mas carregado de intensidade, e Leila sentiu seu coração disparar. Não era apenas um convite social. Havia um magnetismo em suas palavras, uma promessa silenciosa de intimidade e proximidade que ia muito além do disfarce. Larissa, observando de longe, percebeu o gesto sutil e uma onda de raiva percorreu seu corpo. Ela sabia que precisava agir, mas ainda não tinha ideia de como interromper o que se iniciava. O que era mais perturbador para ela não era apenas a proximidade física entre Carlos e Leila, mas a química evidente, impossível de ignorar.
Cada movimento, cada sorriso, revelava algo que nenhuma estratégia de manipulação poderia apagar. O jantar daquela noite foi marcado por elegância e tensão. A mansão estava iluminada com candelabros que refletiam a riqueza da família Monteiro. E cada convidado parecia perceber, mesmo que inconscientemente, que algo especial acontecia entre o herdeiro e a babá. Leila, vestida com um elegante vestido escolhido por Carlos, sentiu-se nervosa, mas também poderosa. Pela primeira vez, ela não era apenas a cuidadora. Ela estava assumindo um papel que exigia presença, coragem e, acima de tudo, confiança. Carlos, percebendo cada nuance da reação dela, sentiu um misto de orgulho e desejo. Havia algo em Leila que o atraía irresistivelmente, algo que desafiava todas as suas regras internas. Ele não podia mais fingir neutralidade. Cada gesto, cada toque acidental de mãos carregava significado. A proximidade entre eles se tornava cada vez mais difícil de ignorar e a tensão acumulada prometia momentos ainda mais intensos nos dias que se seguiriam. Larissa, por outro lado, não descansava. Observava cada movimento, cada sorriso, cada sussurro trocado. Sabia que precisava intervir, mas a cautela era essencial. Um passo em falso poderia revelar suas intenções e reforçar ainda mais a conexão entre Carlos e Leila. Ela começou a arquitetar pequenos contratempos, situações sutis que poderiam colocar Leila em situações embaraçosas ou constrangedoras, mas ainda não havia escolhido o momento certo para agir. Enquanto a noite avançava, a tensão emocional entre Carlos e Leila atingia níveis quase insuportáveis. Cada conversa, cada olhada, cada gesto era carregado de intenções que iam muito além do disfarce social. Eles sabiam que estavam brincando com fogo. A proximidade era perigosa e cada momento juntos poderia revelar sentimentos que ambos tentavam controlar. No entanto, a química entre eles se tornava impossível de negar. Um toque acidental nas mãos durante o jantar, um olhar prolongado enquanto conversavam com os convidados, um sorriso compartilhado sem palavras, tudo indicava que o jogo das aparências estava se transformando em algo real. O que deveria ser apenas um disfarce social começava a despertar desejos e emoções que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Leila sentiu seu coração acelerar ao perceber que Carlos realmente se importava com cada detalhe, que cada gesto dele carregava atenção, cuidado e interesse genuíno. Por outro lado, Larissa, testemunhando o desenvolvimento da relação, sentiu a frustração crescer. Sua inveja e desejo de controlar a situação começaram a se transformar em planos mais ousados, mais calculados. Ela sabia que precisaria ser estratégica se quisesse interromper o que se desenrolava entre eles. Quando a noite finalmente terminou e os convidados se despediram, Carlos e Leila ficaram sozinhos na sala principal. O silêncio era confortável, mas carregado de tensão. Ele se aproximou dela, apenas o suficiente para que sentissem a respiração um do outro, e disse suavemente: Leila, sei que é arriscado, mas estou feliz que tenha aceitado. Sei que juntos podemos enfrentar qualquer situação, desde que você confie em mim. Leila, emocionada, sentiu as palavras dele penetrar fundo em seu coração. Era mais do que confiança. Era uma promessa silenciosa de que, apesar do disfarce, algo verdadeiro poderia surgir entre eles. Ela sentiu sem palavras, mas com a certeza de que aquele seria apenas o primeiro passo de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Larissa, observando à distância, fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Sua determinação de atrapalhar tudo não diminuía, mas ela ainda não havia percebido que o que se iniciava entre Carlos e Leila era mais forte do que qualquer inveja ou manipulação. O que começou como um simples disfarce social prometia se transformar num romance intenso, cheio de desafios, intrigas e emoções proibidas. Cada dia que passava aproximava mais os dois e cada obstáculo apenas fortalecia a tensão que carregavam em silêncio. Enquanto a lua subia no céu, iluminando a mansão com sua luz prateada, Carlos e Leila sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir.
O jogo das aparências estava apenas começando e nada poderia prepará-los para as emoções intensas que se aproximavam. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente na mansão Monteiro. Havia uma tensão no ar que nem o canto dos pássaros conseguia dissolver. Carlos Monteiro, herdeiro bilionário de 37 anos, acordou mais cedo que o habitual, e a primeira coisa que passou por sua mente foi Leila. Aquela jovem de 23 anos, que era babá de seus filhos, agora ocupava um espaço emocional que ele nunca havia permitido a ninguém. O disfarce de esposa que planejara para manter as aparências nos eventos sociais começava a se transformar em algo mais profundo, mais perigoso. Leila, por sua vez, acordou com o coração acelerado, lembrando-se de cada gesto da noite anterior. As mãos de Carlos, embora involuntárias, haviam roçado as suas. O olhar dele, mesmo disfarçado de formalidade, carregava intenções que ela não podia ignorar. Sabia que estava entrando em território perigoso, mas também sentia uma atração irresistível que a impulsionava a seguir em frente. O dia começou com pequenos gestos que pareciam inofensivos, mas que carregavam significados silenciosos. Carlos pediu que Leila o acompanhasse a reuniões internas na empresa, alegando que precisava que ela estivesse presente para certas formalidades de imagem social. Cada passo que davam juntos, cada sorriso contido, parecia aumentar a tensão entre eles. Larissa, observando cada movimento, sentiu sua inveja crescer ainda mais. Ela sabia que precisava agir rápido se quisesse interferir, mas ainda não tinha definido a melhor estratégia. Enquanto caminhavam pelo corredor da mansão, Leila notou a intensidade do olhar de Carlos. Ele parecia lutar contra um desejo que não podia controlar. Seus dedos tocaram acidentalmente os dela ao pegar um documento e ambos sentiram um arrepio percorrer o corpo. Era claro que o disfarce social não estava mais funcionando apenas para manter aparências. Algo muito mais real estava surgindo. Larissa, por sua vez, começou a arquitetar pequenos embaraços. Sua primeira ideia foi criar situações onde Leila pudesse ser humilhada diante de convidados ou funcionários. Mas quanto mais observava, mais percebia que Carlos estava atento a cada detalhe, protegendo Leila sem sequer perceber que estava fazendo isso de forma instintiva. Essa constatação aumentou a sua frustração, mas também fez com que ela elaborasse planos mais ousados e calculados. O jantar daquela noite foi decisivo. Havia convidados importantes, investidores e parceiros da família Monteiro, e Leila deveria fingir naturalidade como esposa de Carlos. O ambiente estava repleto de olhares atentos e sussurros discretos, mas o que mais chamava a atenção era a química evidente entre eles. Um toque involuntário ao servir o vinho, um olhar prolongado enquanto conversavam com os convidados, tudo contribuía para aumentar o desejo contido entre eles. Em meio àquela tensão, Larissa decidiu agir. Criou uma situação em que Leila parecia desinformada sobre detalhes importantes da reunião, tentando expor sua falta de experiência. Mas Carlos interveio de maneira sutil, mas protetora. Ele corrigiu a situação com elegância, mostrando a todos que Leila não apenas pertencia àquele ambiente, mas que ele confiava nela de forma absoluta. Larissa sentiu uma mistura de frustração e raiva. Seus planos iniciais haviam falhado, mas ela não desistiria tão facilmente. Depois do jantar, Carlos levou Leila para o jardim da mansão, longe de olhares indiscretos. A brisa suave da noite parecia carregar um perfume de intimidade e mistério. Ele se aproximou dela lentamente, seus olhos revelando emoções que iam além do disfarce. Leila, sei que tudo isso é complicado, mas não consigo mais ignorar o que sinto por você, disse ele, a voz baixa e carregada de desejo contido. Leila sentiu uma mistura de medo e excitação. Era impossível negar que também sentia algo intenso por ele, algo que ia além da atração física. Mas havia receio,
consciência de que o mundo social e os interesses de Carlos poderiam tornar tudo muito perigoso. Mas ao olhar nos olhos dele, percebeu uma sinceridade que a fez baixar a guarda. Enquanto a noite avançava, os dois começaram a se aproximar fisicamente de maneira sutil, respeitando o limite do disfarce, mas já deixando transparecer uma intimidade que ninguém poderia ignorar. O toque das mãos, o encostar de ombros, o simples estar lado a lado começava a revelar que o relacionamento entre eles já não era mais apenas um jogo de aparências. Larissa, por outro lado, não desistia. Observava de longe, tentando encontrar falhas, buscando o momento certo para interferir de forma decisiva. Sua inveja se misturava com uma necessidade de controle. Mas quanto mais tentava manipular, mais se evidenciava que a conexão entre Carlos e Leila era real e que nenhuma artimanha poderia apagar aquilo. Aquele dia terminou com uma tensão latente, uma mistura de desejo, medo e expectativa. Carlos e Leila sabiam que estavam caminhando em território perigoso, mas também não podiam negar a intensidade do que sentiam. O disfarce de esposa começava a revelar emoções autênticas e cada dia que passava aproximava-os mais ainda, criando um vínculo que nem mesmo Larissa poderia quebrar facilmente. Enquanto a lua iluminava a mansão Monteiro, refletindo nos espelhos espiados, uma coisa ficava clara. O jogo de aparências se transformou num romance intenso, repleto de desafios, intrigas e emoções proibidas. O que começou como um simples disfarce, agora era o início de algo que poderia mudar a vida de todos os envolvidos para sempre. Larissa, observando de longe, percebeu a mudança na dinâmica antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Seu coração se apertou, uma mistura de surpresa e raiva. Ela sabia que teria de agir, mas naquele momento nada podia deter o que começava a se desenrolar. O dia avançou com tensão crescente. Cada gesto, cada olhar entre Carlos e Leila carregava uma eletricidade impossível de ignorar. Eles sabiam que aquilo não era apenas um disfarce. Era o início de uma história que poderia transformar completamente suas vidas de maneiras que nenhum deles ainda compreendia. O que começou como uma simples conveniência social, logo se revelaria um turbilhão de emoções, ciúmes, desejos e segredos. E enquanto o sol se punha sobre a mansão Monteiro, uma coisa ficava clara. O jogo de aparências tinha começado. Mas ninguém podia prever até onde o coração permitiria que a verdade se revelasse. O sol da manhã parecia tímido sobre a mansão Monteiro, refletindo suavemente nas paredes espelhadas, como se pressentisse os desafios que se aproximavam. Carlos Monteiro, herdeiro bilionário de 37 anos, acordou com o peso das responsabilidades acumuladas, mas havia algo mais que perturbava sua mente. Leila, a jovem babá de 23 anos, que agora desempenhava o papel de sua esposa em eventos sociais, ocupava um espaço emocional que ele não conseguia mais ignorar. O disfarce, que antes parecia simples, começava a revelar complexidades e sentimentos inesperados. Leila sentia uma mistura de emoções conflitantes. Por um lado, havia o desejo intenso que sentia por Carlos, algo impossível de negar. Por outro, existia o medo do que poderiam descobrir se seus sentimentos se tornassem públicos. Cada gesto, cada olhar compartilhado com ele carregava uma tensão que crescia a cada instante. Ela sabia que estava caminhando em território perigoso, mas a cada momento ao lado dele, seu coração batia mais rápido e a conexão entre eles se tornava mais forte. Larissa, por sua vez, não descansava. A assistente de 29 anos, movida pela inveja e pelo desejo de controlar a situação, começou a planejar estratégias mais ousadas. Observava cada movimento de Carlos e Leila, procurando falhas, pontos vulneráveis, qualquer detalhe que pudesse usar para criar mal-entendidos.
Sua frustração aumentava a cada gesto protetor de Carlos em relação a Leila, e ela sabia que precisava agir rápido se quisesse impedir o que se formava. O primeiro grande desafio surgiu durante uma reunião de negócios importante. Carlos havia convidado Leila para acompanhá-lo como sua esposa, mostrando confiança nela diante de investidores e parceiros. A jovem, nervosa, tentava manter a postura e a elegância, mas a presença de Larissa, que observava com olhar crítico, aumentava a tensão. Larissa decidiu criar um pequeno embaraço, insinuando uma informação incorreta sobre um contrato, tentando fazer Leila parecer despreparada. No entanto, Carlos, atento a cada detalhe, interveio com sutileza, corrigindo a situação sem constranger Leila. Mais do que isso, ele reforçou diante de todos que confiava nela plenamente. O gesto não passou despercebido e Leila sentiu um calor percorrer seu corpo, um misto de orgulho e emoção. Larissa, vendo o seu plano falhar, sentiu a raiva crescer, mas também percebeu que qualquer ataque direto poderia reforçar ainda mais a união entre eles. Após a reunião, Carlos levou Leila para um jardim privado, onde o aroma das flores misturava-se à brisa suave da tarde. Ele se aproximou dela com um olhar intenso, revelando emoções que iam muito além do disfarce. Leila, sei que isso tudo é confuso, mas não posso mais esconder o que sinto. Estar perto de você é mais do que uma necessidade social. É algo que eu desejo profundamente. Leila sentiu o coração acelerar. As palavras dele penetravam profundamente em sua alma, confirmando que não estavam apenas brincando de aparências. Ela também sentia algo intenso por ele, algo que a assustava e encantava ao mesmo tempo. Era impossível negar que havia uma conexão verdadeira entre eles, uma atração que transcenderia qualquer disfarce ou convenção social. Larissa, determinada a não perder, decidiu intensificar suas ações. Criou situações sutis que poderiam gerar ciúmes, aproveitando a presença de outros funcionários e convidados da mansão para insinuar que Leila não era digna de confiança. Mas a cada tentativa, Carlos demonstrava proteção e cuidado, reforçando sua conexão com Leila e tornando impossível para Larissa quebrar o vínculo que crescia a cada dia. A tensão entre os três se tornava palpável. Enquanto Carlos e Leila exploravam a proximidade e o romance silencioso que surgia, Larissa movia suas peças com astúcia, mas sem conseguir enfraquecer o que se formava. Cada gesto protetor de Carlos, cada olhar compartilhado com Leila, reforçava a ligação entre eles, tornando qualquer interferência ainda mais difícil. O primeiro beijo aconteceu de maneira inesperada. Uma noite tranquila, apenas eles dois no jardim, sob a luz da lua que refletia sobre a mansão. O silêncio carregava uma eletricidade intensa, e quando suas mãos se tocaram, a barreira que ambos mantinham começou a ceder. O beijo foi suave, hesitante, mas carregado de desejo contido. Cada segundo parecia prolongar a expectativa e os sentimentos que ambos tentavam esconder começaram a emergir com força total. Larissa, de longe, não conseguiu observar o momento exato, mas percebeu a mudança na dinâmica. A frustração misturou-se à raiva e ela decidiu que precisaria agir de maneira mais direta. O jogo de intrigas, disfarces e sentimentos estava prestes a atingir um novo nível e ninguém poderia prever as consequências de suas ações. Enquanto a lua continuava a brilhar sobre a mansão Monteiro, Carlos e Leila sabiam que estavam enfrentando algo que ia muito além de um simples disfarce social. O romance silencioso, os desafios, a inveja de Larissa e os riscos do mundo social tornavam tudo mais intenso. Mas, apesar dos obstáculos, a conexão entre eles se fortalecia, prometendo que cada dia traria novas emoções, testes e descobertas que poderiam transformar suas vidas para sempre. A manhã seguinte amanheceu com uma atmosfera carregada na mansão Monteiro. O sol atravessava as janelas espelhadas, iluminando cada canto, mas, dentro da casa, a tensão era palpável.
Carlos Monteiro, herdeiro bilionário de 37 anos, não conseguia esconder a ansiedade que sentia. Leila, a jovem babá de 23 anos, que agora desempenhava o papel de sua esposa, estava ao seu lado, mas a distância emocional criada pelos segredos e desafios recentes deixava o ar pesado. Nos últimos dias, o romance entre eles se intensificara, mas também os conflitos com Larissa. A assistente, movida por inveja, arquitetava estratégias mais ousadas para interferir no relacionamento, criando mal-entendidos e situações desconfortáveis que testavam a confiança de Carlos e Leila. Ainda assim, a força do vínculo entre eles parecia inquebrável. Cada gesto, cada olhar compartilhado demonstrava que não se tratava apenas de um disfarce social, mas de sentimentos reais que estavam emergindo, desafiando todas as barreiras. Leila sentiu o coração apertado a cada passo que dava ao lado de Carlos. Cada toque, mesmo acidental, provocava arrepios e aumentava a intensidade do que sentiam. Ela sabia que estavam em um jogo delicado, onde a verdade, quando revelada, poderia mudar tudo. Mas, apesar do medo, não podia negar o amor que crescia dentro dela. O que começou como uma simples proximidade social transformava-se em um vínculo emocional profundo, impossível de ignorar. O grande evento que marcaria a virada da história aconteceu naquela noite. Um jantar de gala, repleto de convidados influentes, investidores e figuras da alta sociedade, exigia que Carlos e Leila estivessem juntos, mantendo o disfarce de casal perfeito. Mas, desta vez, Larissa havia preparado algo que poderia alterar completamente a dinâmica. Ela havia espalhado rumores sobre Leila, insinuando que sua posição na família Monteiro era fruto de manipulação e não de confiança. Ao perceber o ataque velado, Carlos sentiu uma mistura de raiva e determinação. Não poderia permitir que a integridade e o caráter de Leila fossem questionados, principalmente por alguém movido por inveja. Ele segurou a mão dela discretamente, transmitindo segurança e proteção. Leila, ao sentir o gesto, compreendeu que não estava sozinha. A confiança que ele depositava nela era mais forte do que qualquer intriga. Durante o jantar, a tensão cresceu. Larissa tentava provocar situações constrangedoras, mas Carlos respondeu com inteligência e cuidado, desviando qualquer crítica de forma elegante e afirmando a presença e a importância de Leila. Cada gesto dele reforçava a ligação entre eles e cada olhar compartilhado carregava a promessa de um futuro juntos. O que antes era disfarce, agora revelava um amor silencioso, mas profundo, que ninguém poderia apagar. Após o evento, Carlos levou Leila para o jardim da mansão. O ar noturno estava fresco e a lua brilhava com intensidade, refletindo nas janelas da casa. Ele parou diante dela, olhando profundamente nos olhos delas, e disse: Leila, tudo começou como um disfarce, mas agora sei que não consigo mais viver sem você. O que sinto é real, e quero que todos saibam que você não é apenas minha esposa por conveniência. Você é minha parceira, meu amor. Leila sentiu o coração apertado com o gesto. Nunca imaginou que aquele jogo social pudesse se transformar num sentimento tão verdadeiro e profundo. Sem hesitar, respondeu com sinceridade e intensidade: Carlos, eu também não consigo mais negar. O que começou como um disfarce se tornou a verdade do meu coração. Eu te amo. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era apenas desejo ou tensão. Era a consumação de sentimentos verdadeiros, a confirmação de um amor que havia crescido em meio a desafios, intrigas e segredos. A conexão deles agora, irreversível, irradiava emoção e paixão, e mesmo Larissa, observando de longe, compreendeu que sua inveja não poderia competir com a força daquele vínculo. Nos dias que se seguiram, o relacionamento de Carlos e Leila se consolidou.
O disfarce deu lugar à verdade, e a sociedade finalmente reconheceu que a babá e o herdeiro bilionário não estavam apenas unidos por conveniências, mas por amor genuíno. Larissa, percebendo que suas tentativas haviam fracassado, teve que aceitar que não havia espaço para interferir naquele sentimento. A história de Carlos e Leila se tornou o exemplo de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando vidas e desafiando convenções. O que começou como um disfarce social, uma necessidade de manter aparências, evoluiu para um romance intenso, apaixonado e verdadeiro, mostrando que quando dois corações se encontram, nenhum obstáculo pode impedir que a verdade do amor floresça. E assim, entre desafios, intrigas e emoções intensas, Carlos Monteiro e Leila descobriram que o amor verdadeiro não precisa de disfarces. Ele se manifesta nos gestos, nos olhares, nas decisões que tomamos para proteger e valorizar aqueles que amamos. Cada obstáculo superado apenas fortaleceu a conexão deles, tornando-os inseparáveis. Se você se emocionou com a história de Carlos e Leila, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe essa narrativa com alguém que acredita no poder do amor verdadeiro e comente abaixo qual foi a sua parte favorita dessa história incrível.